Você falou que ia resolver o problema da guerra tomando cerveja. Que vergonha falar isso aí. Eu detesto Lula, mas pô... Eu vou dar um beijo na Janja. Não pode ser muito, porque aí o presidente e a primeira-dama não podem se beijar muito. Últimas notícias de Bolsonaro, veja até o final, e também últimos vídeos de Bolsonaro que está dando o que falar na web, onde Bolsonaro diz detestar Lula. Já Lula também aparece em vídeos que causou na web por suas falas, muitos gostaram, já outros não gostaram nadinha. Após uma consulta de emergência, Bolsonaro foi diagnosticado com esofagite intensa, gastrite moderada, crises recorrentes de soluços e vômitos que o impedem de falar e se alimentar adequadamente. Ele suspendeu todos os compromissos públicos e políticos durante o mês de julho e foi orientado a permanecer em repouso domiciliar absoluto para a recuperação. No fim de junho, Bolsonaro liderou um ato na Avenida Paulista com alguns milhares de apoiadores, em protesto contra seu julgamento no Supremo Tribunal Federal. O ex-presidente continua sendo processado no STF por tentativa de golpe de Estado com acusações de ter organizado um esquema junto a 33 aliados para permanecer no poder após perder em 2022. Além disso, enfrentará julgamento em setembro por esse crime, podendo ser condenado a até 12 anos de prisão. A Polícia Federal denunciou Bolsonaro por liderar uma rede de espionagem paralela, que teria monitorado juízes, parlamentares e jornalistas, incluindo seu filho Carlos Bolsonaro. Conforme decisão do Tribunal Superior Eleitoral TSE, Bolsonaro está inelegível até 2030, por abuso de poder e uso indevido de comunicação institucional durante sua campanha eleitoral. Apesar dos problemas de saúde e das ações judiciais, Bolsonaro permanece como a principal liderança da direita brasileira e segue articulando seu retorno ao cenário político, mesmo sem poder concorrer até 2030. Em resumo, Bolsonaro está afastado de atividades públicas para tratar da saúde, mas segue envolvido em processos complexos da justiça, com possibilidades reais de condenações e inabilitação política, enquanto seus apoiadores continuam mobilizados em manifestações. Agora, últimas atualizações sobre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Lula preside a 17ª Cúpula dos BRICS, realizada no Rio de Janeiro, com países como Rússia, Índia, China, África do Sul e novos membros como Indonésia e Arábia Saudita. No discurso de abertura, ele comparou o bloco ao movimento dos não alinhados, defendendo reformas no Conselho de Segurança da ONU e no FMI. Durante a cúpula do Mercosul, Lula fez uma visita diplomática a Cristina Fernández de Kirchner, que está em prisão domiciliar na Argentina. Ele a incentivou a continuar sua luta por justiça e ignorou pedidos pessoais com o presidente Milei, destacando sua postura de solidariedade. No início de julho, Lula enviou ao Congresso o projeto que propõe instituir o 2 de julho como Dia Nacional da Consolidação da Independência, reconhecendo a importância histórica da Bahia na expulsão final das tropas portuguesas. O STF agendou mediação entre Executivo e Legislativo para 15 de julho, após a Câmara derrubar um decreto presidencial que eleva o imposto IOF. Lula argumenta que o decreto é constitucional, mas enfrenta resistência no parlamento. O presidente sinalizou a possibilidade de disputar um 4º mandato em 2026, afirmando que, se tudo ocorrer conforme planeja, poderá ser presidente eleito 4 vezes pelo povo. Pesquisas indicam que a aprovação de Lula caiu para 23,9%, índice mais baixo do mandato, refletindo insatisfação com inflação e propostas fiscais. As críticas também vêm da oposição e de aliados sobre falta de foco em assuntos domésticos. A Petrobras anunciou 30 bilhões em investimentos em refinarias no RJ. Em linha com a agenda econômica de Lula, Lula defende o agronegócio por meio do maior plano safra da história, com ênfase em produtores que realizam pagamentos a rivais políticos. Lula enfrenta um ano desafiador, mantém relevância no cenário global com protagonismo nos BRICS, fortalece relações regionais visitando Kirchner e impulsiona legislações simbólicas. No entanto, lida internamente com baixa popularidade, tensões políticas devido ao IOF e críticas sobre seus rumos econômicos. Você falou que ia resolver o problema da guerra tomando cerveja. Que vergonha falar isso aí. Eu detesto Lula, mas pô, fico com vergonha, pô. Uma vergonha. Ah, não foi convidado para a porta do YouTube. Você não vai ser convidado, vai ser convidado só para velório de ditador. Como você foi do Fidel Castro lá atrás, mas ninguém. Quem quer conversar contigo? Só ditadores do mundo todo. Zelensky acabou de dar uma no meio dele. Zelensky acabou de dar uma no meio da moleira, né? Meu pai falava, pau na moleira. No meio da moleira tua.
Você falou que ia resolver o problema da guerra tomando cerveja. Que vergonha falar isso aí. Eu detesto Lula, mas, pô, vem com vergonha, pô. Desce outra cerveja. Ele e o Putin tomando cerveja. Eu tive 3 horas conversando com o Putin. Algumas coisas eu posso falar, outras não. Mas é um cara diferente, pô. Não vou elogiá-lo nem criticá-lo. É o teu país. E eu fui lá atrás de fertilizantes pro nosso agro. Que se eu não fosse negociar, como a guerra estava na iminência de acontecer, não teríamos fertilizante aqui. O agro ia perder sua produtividade. Nós alimentamos mais de 1 bilhão de pessoas ao redor do mundo. Os preços aqui explodiam aqui no Brasil. O agro, que é o nosso orgulho, viu, Lula? Você fala que eles são fascistas, né? Você nem sabe o que é fascista, ou mente sobre o que é fascista. Mas sem o agro, complica a situação no Brasil. Você pode se abster de muita coisa, mas de encher a barriga, não. E fizemos a nossa parte. Deu 30 dias, chegaram quase 30 navios aqui de fertilizantes. Presidente, o senhor não respondeu. O senhor, se não... Então, o senhor hoje é inelegível. Se continuar assim, ao que tudo indica, assim, em 2026, quem, então, no lugar do senhor, a presidência da República? Quem o senhor vai apoiar? Não é o Jair, quer dizer isso? Não vai ser o Jair, isso quem vai ser? Vai ser o Messias. E como seria o Tarcísio? Você quer terceiro nome? Seria o Bolsonaro. Eu, o Jair, o Messias ou o Bolsonaro. Como o Lula falou agora, eu não quero brigar com os Estados Unidos. Ô bebê! Fala comigo, bebê! Quer brigar com os Estados Unidos? Você não vai invadir Porto Rico, como o Maduro acabou de propor para você? Para tomar Porto Rico e Estados Unidos? Até deu o nome do batalhão. Ô fanfarrão! Você não responde, não fala nada, ô fanfarrão? A nossa política externa está dizendo. Esse era o Brasil. E alguns falam, o presidente é mal educado, ele fala palavrão. Mas eu não roubo. Eu devo lealdade a vocês. O presidente é grosso, falou palavrão. Quantos porcarias me antecederam que falavam bonito? Até aquele que falava... Lembra? Era roubalheira o tempo todo. O que nós queremos para o Brasil? A não ser fazer a coisa certa. Querem botar um fala mansa lá? Botem. Quem vai pagar a conta? Vocês. Eu vou dar um beijo na Janja. Não pode. Eu vou dar um beijo na Janja. Não pode. Não pode ser muito, porque aí o presidente e a primeira-dama não podem se beijar muito em público. E você não sabe o prazer que eu tenho de ter sido um presidente que não tem diploma universitário, que tirou a Universidade Brasileira de 3,5 milhões de estudantes para 8 milhões de estudantes. Você não sabe o orgulho que eu tenho de saber que menina da periferia, negra, filha de empregada doméstica, de faxineiro, tem filho fazendo engenharia, medicina, diplomacia. Essa é a coisa importante que nós temos que fazer. Dar às pessoas que durante tanto tempo não tiveram direito, o direito de ganhar cidadania. Eu queria que você apenas compreendesse que a lei de cotas é o pagamento de uma dívida que o Brasil tem de 350 anos de escravidão. A lei de cotas, ela permite que a gente recupere a possibilidade, sabe, de enfrentar o racismo, de enfrentar o preconceito, de enfrentar a marginalização, de dar ao povo periférico a oportunidade de estudar, de ter direito nesse país. Eu posso viajar o mundo inteiro, posso comer o mundo inteiro, mas se eu chegar em casa, tiver um pouquinho de feijão com arroz, um bife, 2 ovos fritos, para mim é o melhor prato do mundo. Porque nada supera um feijão com arroz. Não todo dia, você pode variar, mas que uma vez por semana você comer um feijãozinho com arroz, um ovinho frito e um bife acebolado,
Sabe? É o seguinte, vale qualquer preço do mundo. Ora, eu não posso achar que esse moleque que roubou é simplesmente um bandido. Porque se a gente achar que um jovem de 15 ou 16 anos já é bandido, a sociedade não tem solução. Quem é que resolve isso? É o Estado. Se esse jovem tivesse condições de ter um tênis, se esse jovem tivesse condição de ter um celular, se esse jovem tivesse condição de ter o mínimo necessário, não tinha roubo. Não tinha roubo. Se esse jovem tivesse o que comer, se ele tivesse o que tomar café, o que almoçar e o que jantar, não tinha roubo. Se ele tivesse a oportunidade de trabalhar, não tinha. Então nós temos que, ao invés de achar que a pessoa é logo bandida, nós temos que analisar a causa daquilo. Porque quando o rico rouba, é diferente. O rico não rouba. Ele vai pedir para as autoridades. Ele vai tomar dinheiro emprestado. Você pensa que eu esqueci da cervejinha e da picanha? Eu não esqueci, eu ainda falo até hoje. O preço da carne já baixou e muitos, nós sabemos que tem que baixar mais. Ou você baixa o preço da comida ou aumenta o salário do povo. É a forma de você permitir que ele tenha acesso às coisas. E tudo isso está no nosso programa. Se você planta milho, você vai colher milho, você não vai colher soja. Se você planta soja, você vai colher soja e não vai colher milho. E eu sei que nós estamos plantando desenvolvimento, geração de emprego, melhoria das condições salariais, melhoria do salário mínimo, e tudo isso está acontecendo. Nós já fizemos a desoneração do imposto de renda até 2 salários mínimos. Eu tenho um compromisso de fazer até R$5.000 até terminar o meu mandato. E vou fazer. Tudo isso vai acontecer. Eu esqueci da cervejinha e da picanha. Eu não esqueci, eu ainda falo até hoje. O preço da carne já baixou e muitos, nós sabemos que tem que baixar mais. Ou você baixa o preço da comida ou aumenta o salário do povo. É a forma de você permitir que ele tenha acesso às coisas. E tudo isso está no nosso programa. Se você planta milho, você vai colher milho, você não vai